Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Aislan aqui do canal Geografia Lúdica e mais uma videoaula exclusivamente para vocês, certo? Hoje vamos falar sobre União Europeia. Pessoal, como foi a formação do bloco? Essa aula é totalmente diferente. Hoje vamos tratar sobre apenas a formação do bloco, ok? Essa videoaula irá trazer até você todo o processo de surgimento e também as informações exclusivas da formação desse bloco europeu, certinho? Continue ligado com a gente aqui, curta, se inscreva, compartilhe e vamos lá, pessoal. Olha só, a Europa é um continente historicamente bastante conturbado, né? Nas aulas de história, né, é fácil perceber que o desenvolvimento europeu se deu de forma muito agressiva e que em poucos séculos o território mudou várias vezes de configuração. Houve inúmeras mudanças na formação do território europeu de acordo com as suas expansões, de acordo com as suas atitudes. Muitas guerras aconteceram, né, nessa região e no século XX, duas em especial foram marcantes. No caso, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945. Certo? Ambas foram capazes de rapidamente reconfigurar a Europa, em alguns casos, como os da Itália e da Alemanha, criar identidades pautadas em extremo nacionalismo, gerando contínuas alterações em todo o sistema político. Então, Itália e Alemanha sofreram inúmeras transformações. No entanto, a expansão alemã, a sua posterior derrota na Segunda Guerra Mundial, deixou bem claro que o continente europeu não poderia prosseguir com tantos conflitos, né? Tinha que se minar essa questão de conflitos na região, certo? A conjuntura, no caso, né, era outra, fato claro, certo? A bipolaridade provocada pela Guerra Fria, né, vai ficar marcada com a divisão da Alemanha e de Berlim pelos vitoriosos, no caso a divisão entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Dividiu-se Berlim em duas partes. A Europa, né, acabaram se dividindo também entre os países ocidentais capitalistas e os orientais de ordem socialista. Pensa numa reconfiguração conturbada, tá? Foi, então, né, a partir de 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a porção capitalista ocidental da Europa, com o apoio, né, dos Estados Unidos, começou a se organizar, começou a se tomar um outro formato, né? Além de alguns países, né, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, já estarem se organizando em uma economia de bloco. Olha só, gente, né, tendo grandes investimentos, né, do Plano Marshall, além dos empréstimos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, né, e a busca por novas estratégias de integração vão possibilitar essa parte da Europa formar também uma economia de bloco, né, com a idealização da Organização Europeia de Cooperação Econômica, que é OSCE, né, depois chamada de Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é OCDE, apelidado de Clube dos Ricos, né? Pensa no apelido, né, que gera polêmica, Clube dos Ricos. O bloco responsável pela primeira estrutura da atual União Europeia foi formulado em 1944, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer um livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Não é o Vanderlei não, é Luxemburgo. Olha a união desses três
país, tá? Um tratado, no caso, né, vai permitir a criação efetiva do Benelux, né, já no ano de 1948, possibilitando, já nesse período, a livre circulação de pessoas entre os países membros. Você poderia transitar sem problema nenhum, certo? Sede do Benelux é localizada em Bruxelas, né, a capital belga, mesma cidade sede da própria União Europeia, para vocês entenderem a importância da Bélgica na Europa, tá? Tratado de Roma, né? Vamos lá, Tratado de Roma, né? Em 1957, né, mobilizados pela necessidade dessa integração, os países membros da CECA, né, firmaram o Tratado de Roma, né, sendo criada a Comunidade Econômica Europeia, né, o CEE, também conhecida como Mercado Comum Europeu, que é o MCE. Né? Então essa unificação já começou a criar dois organismos que depois se transformou em um. Já a segunda parte do Tratado de Roma envolve a criação da Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Euratom, que vai permitir aos membros criar um sistema de integração justamente para o desenvolvimento de energia nuclear e também expandir seus arsenais com o desenvolvimento de armamento atômico, né, como forma também de promover um sistema de defesa contra um eventual ataque do bloco socialista. Então a Europa vai se armando, a Europa capitalista vai criando forças, tá? Já num preâmbulo, né, desde dos princípios da origem de uma lei ou acordo de um bloco econômico, que era ao mesmo tempo uma união aduaneira, né, e um mercado comum, que estavam pautados em alguns fatores principais. Quais eram esses fatores, professor? Primeiro, né, era estabelecer os fundamentos de uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus, né, dar aquela afunilada. Depois, assegurar, mediante uma ação comum, o progresso econômico e social dos seus países, né, eliminando as barreiras que dividem o continente europeu. Temos também, né, dentro desses acordos, né, garantir a melhoria constante das condições de vida e de trabalho dos seus povos. Né? Isso é uma coisa que devia perpetuar pelo mundo inteiro, que é as melhorias de vida da população, de trabalho, saúde, lazer e assim por diante. Tinha também, né, a questão de reforçar a unidade de suas economias e também assegurar o seu desenvolvimento harmonioso pela redução das desigualdades entre as diversas regiões e também do atraso dos menos favorecidos, tá? Tudo isso, né, para deixar todo mundo parecido. Outra questão era contribuir para a supressão progressiva das restrições ao comércio internacional, tá? Que organização bem feita. Vamos por último aqui, Tratado de Schengen, tá? O Tratado de Schengen. Ele foi um acordo firmado em 1985 e denominado Tratado Schengen, estabelecendo a livre circulação de cidadãos dos Estados-membros justamente da União Europeia. Você poderia transitar sem problemas por esses Estados-membros. Os países envolvidos, eles aboliram suas fronteiras internas a favor de uma fronteira externa única. Uniformizaram-se entre eles, né, procedimentos relativos a vistos para os estados de curta duração e solicitação, gente, de asilo e controle nessas fronteiras externas, né? Tudo isso buscando uma igualdade entre essas nações. Também foi criado, né, mecanismos de cooperação e coordenação envolvendo atividades policiais
e também judiciais, particularmente, né, se refere a mecanismos de observação e perseguição nas fronteiras, além de mais célebre processo de extradição, né? Vai criar ainda um sistema de informação Schengen, que é o famoso SIS, tá? Certo, pessoal? Isso aqui é sobre a formação do bloco da União Europeia. É uma aula diferenciada, tá? Específica sobre a formação desse bloco, sobre as questões de unificação desses países, né? Já no término da Segunda Guerra Mundial. E aí vem para todo um contexto histórico. Nas próximas aulas a gente vai retornar sobre a questão da União Europeia. Certo, pessoal? Obrigado, né? Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho do canal Geografia Lúdica. Tenham todos uma ótima semana.